A conta chega, porque a gente vai comprando no crédito a nossa saúde. Né? Na verdade, é a nossa doença. A nossa saúde é a nossa doença. A gente vai passando no crédito, sempre. Frente, né? Sempre vai passando a nossa saúde no crédito. E aí, quando chega, a conta vem tão alta que a gente não consegue pagar. A gente está com um adoecimento que já é difícil uma reeducação alimentar dar certo, muitas vezes. Uhum. Então, assim, aí eu tenho que cortar algum alimento. No caso dele, foi perfeito ter dado certo, mas é porque ele estava jovem, né? Ele estava jovem, mas quando você não tem uma idade que consiga fazer uma reeducação alimentar que dê certo, né? Então, hoje, você fazendo essa reeducação alimentar, tá ótimo, você é jovem. Mas se você esperar passar muito sua saúde, sua doença, sua saúde no crédito, você vai chegar num momento que não vai dar certo. E que aí, o que é que vai acontecer? Você vai estar com um estouro no seu cartão, que aí você vai ter que cortar alimento, que vai ser difícil, né? Eu estava esses dias, né, falando com uma paciente, que ela estava desesperada, sem saber o que comer. Aí eu fui falar com uma pessoa da família dela, ela disse, Mariana, eu já pedi para ela ir para você mais de 10 vezes. E aí ela ficou esperando. E quando veio, o cartão estava estourado. Aí quando eu tirei um monte de coisa, aí ela, mas aí eu vou comer o quê? Aí tira pão. Ai, mas eu não tenho o que comer tirando pão. Mas você não pode comer pão agora. Mas eu vou comer o quê? Mas tirou pão, não sabe o que comer. Querendo comer pão à noite, né? Parece que pão à noite é meio... Eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer. Você traz umas polêmicas assim? Não, eu tirei do Wikipédia, né? É igual... Não, para algumas pessoas, é isso que eu falei, cada pessoa ela tem um metabolismo. Então, assim, pode ser que para você, pão à noite não seja interessante, entendeu? Force teu pâncreas e aí não seja interessante. Mas eu preciso saber o que é que você tem, qual é teu histórico, como é que tá tua microbiota. Isso faz diferença, entendeu? O que é microbiota? Né? Eu falei microbiota e não expliquei o que era. É porque o cara da Libras ali... Microbiota, o que é? Microbiota são as bactérias, né, que tem no nosso intestino. Cada pessoa tem a sua microbiota. Desde que você nasceu, quando você saiu de dentro da sua mãe, você já veio com algumas, assim, a partir do momento que você sai, né? Você sai sem nenhuma, mas você nasceu, você já ganhou umas bactériazinhas que foi pro seu intestino. Boas. E a partir daí, né, você vai ganhando a sua microbiota. Ou perdendo. Ou perdendo, dependendo do que você faz. Mas aí, bebezinho, você vai ganhando, né? Bebê, você vai ganhando. Acho que eu tenho muita microbiota. Você tem o seu ecossistema é bem complexo. Depende se é boa. Aí tem as pessoas que têm as boas e tem as ruins. Então, assim, o que você sente, as doenças que você tem, dependem muito. A sua imunidade depende da sua microbiota. Hoje a gente já sabe que a maioria das doenças, por isso que eu falei do intestino, a maioria das doenças, elas são decorrentes da microbiota. Porque dependendo de como esteja a sua microbiota, ela vai decidir ali, aqueles bichinhos, seres lindos que estão dentro do nosso intestino, ela vai decidir como é que está a sua vida de uma forma geral, né? Porque aí vai decidir a sua doença, a sua saúde, elas que fazem todo o consumo do seu alimento, dependendo de como é que você está, a questão tanto do todo o seu sistema digestório, às vezes a pessoa que tem muitas dores no corpo, às vezes doenças autoimunes, que às vezes a gente não sabia, assim, por que tem tanta gente com doença autoimune? Vai ver seu intestino. Por que tem tanta gente com neoplasia, que é o câncer? Vai ver seu intestino. Por que tem tanta gente com doenças assim que a gente nem conhece? Alergia, vai ver seu intestino. Por que tem tanta obesidade? Vai ver seu intestino. E hoje a gente está entendendo mais que é questão de microbiota. O intestino, humor, né? Humor, depressão, ansiedade, Alzheimer, Parkinson. E aí a pessoa não sabe. Por quê? Eu vou falar aqui, porque a gente está num meio que a gente pode falar. Fala, rasga tudo. Pode falar. Não, porque tem Falando gente... de Alexandre de Moraes, está tudo certo. Combinado. Poxa, as pessoas não têm cuidado de olhar diariamente para onde tem que olhar, né? Que aí ele vai com certeza estar falando aqui comigo. Vamos lá, Cauê, vamos falar do que tem que ser falado, que é uma questão de nutrição, que as pessoas não têm cuidado de olhar, que é o que fala da tua saúde todo dia. Todos os dias tem uma coisa que vocês deveriam saber que fala da tua saúde, você não está nem
imaginando que é o que fala da tua saúde. Se você faz todo dia, né? Se você faz todo dia. Eu acho que espero eu sei, que eu acho você que eu sei o faça. que é. Então fala aí, Gabriel, o que é? É o number two. Pô. Number two. É o Number number two. two. É aquele famoso totozinho. Exato. Entendeu? Exatamente. Se eu tô preso, é um Sim. sinal. É ruim. um sinal, se não tá, se tá demais. se faz demais, se não faz, cor, forma que faz, isso Textura, aí tudo. faz textura, tudo isso quer dizer falando sobre a sua saúde. Se a pessoa de manhã está com o abdômen bem seco, à noite está com o abdômen inchado, se quando come fica com gases, se fica com muito, sabe? Isso tudo quer falar. A pessoa que não pode comer nada, que está ali com o abdômen desse tamanho, ai, parece que estou grávida, sabe? Isso tudo está falando da tua saúde. E a pessoa faz o quê? Não liga com isso. Acha que está normal. E uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, por favor. Assim, Meu olhando Deus. aqui, por favor, gente, não é normal. Sintoma gastrointestinal não é normal. Às vezes a pessoa tem azia todo dia. Ah, não, tô com azia, tomei café, tô com azia, comi não sei o que, tô com azia. Não é normal. A gente não pode deixar isso acontecer, sabe? É o seu templo, sabe? Na verdade, é o templo do Espírito Santo, não é seu. É do Espírito Santo. Foi pago um preço muito alto para isso. Porque a gente vai deixando, e quando olha, tá lá o preço muito alto, sabe? É um preço muito alto. E a gente não pode fazer isso, sabe? Quem pagou o preço alto foi Jesus, não é a gente que tem que deixar isso, sabe? Isso me dói falar. E principalmente porque meu pai deixou isso acontecer, sabe? E assim, eu vejo que foi um tempo que, se ele tivesse falado isso pra gente, a gente tinha evitado que ele tivesse, sabe? Ele estaria aqui entre nós. Né? 5 anos, né? É bastante tempo. Ele estaria entre nós e, assim, eu poderia ter cuidado dele. Né? E eu não tive essa oportunidade. E a missão que ele me deixou foi poder falar: gente, isso não é normal. Sintoma gastrointestinal não é normal. A gente precisa cuidar disso. Interessante que Procurar pronto. um especialista. Uma visão sobre nutrição, né? Que muita gente tem, inclusive eu. Mentira, isso já foi desconstruído na minha vida tem um tempinho. Sei. Eu só sou Sei. eu só sou negligente. Não, eu sou negligente. Tu sabe. Tem muita gente que pensa assim: eu não preciso ir pro nutricionista. Sim. Porque eu não sou gordo demais, eu também não sou magro demais, eu não tenho um problema de saúde que tá na minha cara, como, por exemplo, aquela pessoa que, sei lá, toma café e fica com azia. Muito provavelmente pode estar desenvolvendo inflamação intestinal, gastrite, alguma coisa. Isso aí tá na cara. Mas eu tô falando de uma coisa que não tá na cara. Por exemplo, você não sabe que é diabético simplesmente porque você não fez um exame de rotina e sente Isso, tontura, Gabriel. não sei o que, muito sono. Mas assim, o povo, tem muita gente que pensa hoje, e mesmo hoje com essa cultura de bodybuilding, essas coisas e tudo mais, de cuidar muito de si, muita gente pensa assim como o psicólogo não é pra todo mundo, o nutricionista também não. E isso é um pensamento que eu vejo demais. Totalmente errado. Demais. Equivocado demais. Todo mundo precisa de um psicólogo, inclusive eu. Concordo totalmente. E todo mundo precisa de um nutricionista. Concordo. E isso foi uma coisa que virou em mim já agora quando meu avô começou a ter que cortar uma ruma de coisa, sabe?